Abre a câmera aí, Fabrício, que hoje, com muita alegria, eu estou recebendo a Andresa Ribeiro, ela que é presidente do PL de Araranguá. E é uma alegria te receber, minha linda. Bom dia. Bom dia, Jô. Bom dia a todos que estão nos acompanhando por este importante veículo de comunicação. É uma alegria também estar aqui. Adoro o teu programa, né? Bom. Sou tua fã, Jô. Obrigada. Sou tua fã. Então, gratidão pelo convite. Gratidão. Imagina. Bom te receber. E eu sou fã dessa mulherada que dá a cara a tapa, né, Andresa? Sim. Andresa, o que te motivou a... Foi a primeira vez que tu participaste? Exatamente. Primeira vez que eu coloquei meu nome à disposição num pleito eleitoral. Foi a primeira vez. E por quê? O que me motivou foi o fato de que eu percebi que eu estou preparada para estar na política, né? Madura também, emocionalmente, isso também é muito importante. E eu me senti no dever. Tá. No dever, Jô, porque assim, eu sempre fui ativista política. Tá. Eu sempre tive essa inquietação com as injustiças, com que se coloca errado na sociedade. Então, sempre participando assim, mais fora dos bastidores de um pleito eleitoral. E aí, desta vez, como eu recebi este convite do senador Jorginho, né, este convite veio dele, e amadureci bastante a respeito deste convite. Dobrei os joelhos, que eu sou muito cristã, sabe, Jô? E coloquei nas mãos de Deus e disse a ele, se for da sua vontade, serei teu instrumento neste pleito eleitoral. E assim foi, né? Assim, aceitei. E aí as pessoas me falam muito sobre coragem, né? Como você falou. É a palavra que sempre me vem à mente, assim, né? Coragem, porque tu falaste da questão emocional. Eu acho que esse é o primeiro ponto. É fundamental, com certeza. Né? Porque o que a gente vê hoje? As pessoas estão, né, muito intolerantes, muito cheia de uma energia assim, muito pesada, né? Então, eu, por exemplo, gente, tem horas assim que eu tenho até medo de pegar o celular, entendeu? Porque é tanta coisa, Sim. é tanta coisa. E aí a gente fica naquela vibração. Então, assim, eu penso que o termo é esse mesmo, botar a cara a tapa, né? Tem que ter coragem. Porque tu vai, de certa forma, te colocar nesse círculo vibracional, assim, Exato. Pesado, exigente. Exato. Então, tem que ter, né? A fé, tem que ter um controle emocional para, às vezes, até partir para cima de alguém, né? Ai, eu não sei, gente, olha, eu não sei se eu ia ter. E é exigente mesmo, sabe, Jô? Mas eu digo e incentivo as mulheres a participarem, porque eu falo que a minha coragem vem de Deus. Vem de Deus, Jô. Eu me blindei espiritualmente, né, para isso, para estar neste pleito eleitoral. E eu consegui ter o discernimento daquilo que eu poderia levar para a campanha eleitoral e o que eu não precisaria. Né? A gente faz uma filtragem. Tá. E assim eu fiz e consegui, sim, estou conseguindo até agora, né, me manter, né, tranquila com relação a isso. Então, volto a falar, minha coragem vem de Deus, por essa blindagem que fiz. E está sendo, né, uma campanha eleitoral muito bonita. Fui muito abraçada pelas mulheres, Jô. Fui muito abraçada, muito abraçada pelas mulheres. E sempre que eu ia conversar com elas, os olhinhos delas brilhavam e diziam, que bom, Andresa, que bom. Uma mulher, né, num pleito eleitoral, uma mulher da direita, do conservadorismo, que também é importante, né, ter essa representatividade. E eu fiquei muito feliz com isso, essa vibração delas e estímulo. E recebia também muitas mensagens, né, me encorajando. E muito legal também, Jô, que depois do pleito eleitoral eu acabei encontrando com homens que disseram assim para mim, ó, Andresa, eu votei em ti porque a minha mulher mandou. Uau! Eita, legal, Glória! Muito legal. Olha a voz ativa da mulher. Porque normalmente é o contrário, né, Andresa? Sim. Eu ouvi aqui uma vez de uma mulher também, eu disse assim, ó, por que as mulheres ainda não votam nas mulheres? A gente percebe isso, porque estatisticamente as mulheres são em maior número. Sim. Né? Ou seja, a gente tem poder de decidir uma eleição, né? Mas a gente ainda vê, acho que
há um longo caminho ainda a ser percorrido nesse sentido, mas ainda existe aquela coisa muito cultural, muito dentro das famílias, de, não, o marido chega lá e diz, ó, nós vamos votar no fulano. E a mulher, ok, meu marido mandou. Mas eu percebi Então, essa agora diferença. Já tem o contrário? Percebi essa diferença neste pleito eleitoral e eu fiquei muito feliz com isso. E o que eu digo com relação à representatividade da mulher? A mulherada tem que se colocar à disposição. Se coloquem à disposição num pleito eleitoral. Vão, gente, nós temos coragem, nós temos garra, nós temos uma energia incrível. Eu sei que um pleito eleitoral, ele exige muitas renúncias. Quando tu entra numa campanha eleitoral, tu renuncia a muitas coisas. Né? Família, trabalho, administração da casa, enfim. E nós, mulheres, por sermos multitarefas, realmente as renúncias são maiores, tá? Mas vale a pena. Vale a pena pelo intuito de que tu estás fazendo pela coletividade, né? E como você mesma falou, Jô, somos a maioria, 53% do eleitorado brasileiro são mulheres. Então, entrem, arregassem as mangas e entrem nesse pleito eleitoral, seja como eleitora, né, formadora de opinião, seja como candidata, para que seja votada. Né? Então, é importante, sim, a nossa presença. Agora, tem que gostar de pessoas, né? Tem que gostar de gente, né? Muito, Jô. Tu falou a palavra correta. Tem que gostar de pessoas. Inclusive, o senador Jorginho, uma das coisas que ele sempre falou para nós e a gente leva para a vida, ele diz assim, a política tu faz para o outro. Tu faz para o outro, tu faz para o ser humano, para o cidadão. Porque se a pessoa pensa em entrar na política para se locupletar, ela não deve nem se aproximar de um pleito eleitoral, porque ela não tem perfil para isso. Então, tu realmente tem que fazer a política pensando no lado humano, tu tem que gostar de gente, bem como você falou, Jô. Porque além da pessoa estar se colocando à disposição para o coletivo, porque essa é a real missão, né, que um político deve ter, trabalhar pela sua comunidade e pelo seu país, pelo seu estado, enfim, é o contato mesmo, né? É ouvir das pessoas as suas dores, as suas queixas, né? O seu olhar, é ter esse tempo, essa paciência de ouvir as pessoas, de lá, Eu acho que foi a prefeita de Sombrio, a Gislaine, quando esteve aqui, que ela falou algo do tipo... Por que as mulheres ainda resistem um pouco de colocar seu nome à disposição? Porque elas têm um pouco esse receio. Tipo, a própria Gislaine falou assim, ó, que já viu situações assim. Num encontro, os homens chegam primeiro, né, para cumprimentar as pessoas, depois chegam as mulheres. Parece que ainda há da própria mulher... um colocar-se em segundo plano, entendeu? Entendi. Não, eu não estou ainda, né? Entendi. Então, ela disse, a própria mulher tem que se trabalhar. Com certeza. Nesse sentido. Com certeza, Jô. Cabe a nós, mulheres, furarmos essa bolha. Exatamente. Cabe a nós, mulheres, nos impormos. E aqui eu digo da seguinte maneira, não querendo ser maior que o homem, não existe isso, mas sabermos que nós estamos ali ao lado deles. Nós estamos ao lado dos homens e a gente pode contribuir e muito. E, na verdade, a política necessita também deste olhar feminino. Necessita desta representatividade. Né? Então, eu digo às mulheres, tenham coragem, se imponham, vocês são capacitadas. Nós fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo. Olha só a capacidade que a gente já tem, né, Jô? E outra coisa, Andresa, que eu percebo também, e aí eu vou lembrando aqui, né, dos bate-papos que a gente tem aqui no programa, quando eu recebi algumas secretárias aqui do governo do César, e que o César botou uma mulherada aí, né? Que bom. César. Que bom. E elas falaram o seguinte... Jô, como é interessante, né? Quando a gente está num cargo assim, a serviço da comunidade, aí uma delas relatou, hoje eu ando pela cidade de uma forma diferente, com um olhar diferente. Sim. Né? Não só como cidadã, mas também à frente de um cargo.
E a mulher tem esse olhar, já que a gente traz da questão maternal, do cuidado, né? A mulher tem essa coisa com o cuidado, com ser a mãezona, né? Então, ela disse assim, ó, eu olho aquele canteiro da minha cidade, eu olho aquela rua, eu olho aquela situação, com esse olhar de cuidado, de eu quero cuidar, sabe, do que é nosso. E isso é da mulher. Então eu fico pensando assim, essa mulher multi, né, que nós somos e todas somos, todas, né, o quanto a gente pode contribuir com esse aspecto mais evidente do que no homem, e tá tudo certo, homens e mulheres têm características diferentes, né? Cada um com as suas belezas, né? Com as suas potencialidades. E aí o quanto a mulher pode contribuir com esse olhar que ela tem, com essa essência feminina, né? Do cuidado. Muito, porque nós temos esse olhar holístico. A gente não olha só uma parte, a gente olha um todo. E isso já faz parte até da nossa própria personalidade, nossa própria essência como mulher, né? Então, com certeza, a gente colabora muito, colabora como no secretariado, né, de um município, né, ao lado dos governantes, atuando porque existem também várias formas da gente participar, né? Até como eleitora. Sim. Até como eleitora. Nós somos, sim, formadoras de opinião. E olha como isso já está se refletindo neste relato que eu lhe passei, né, de um esposo que falou isso para mim. Olha, a mulher dele ali, ela influenciou o voto dele. Ela foi formadora de opinião. Ela chegou para ele e disse, olha, eu vou votar na Andresa, então eu quero que você vote nela. E foi elencando N motivos que o convenceram a votar em mim. Então isso é importante, nós temos que estar atuando, sim, nós mulheres. Volto a dizer, a gente completa os homens, né, na política. E existe essa necessidade da nossa presença. Sabe que na nossa última eleição aqui para prefeito e tal, eu achei, né, já falei isso outras vezes aqui no programa, eu achei que a gente teria pelo menos aí umas 3 vereadoras dentro da Câmara. Sim. Olha, mas vem aí o próximo pleito eleitoral e eu tenho percebido... Eu tinha certeza, gente, e não foi uma só, né? Mas... Vamos lá. Mas acredito que o próximo já vai mudar. Eu acredito porque eu tenho também. Percebido assim, ó, eu fiz na época municipal também, trabalhei, né, na política ali, indo em casa, e agora nessa também, e eu percebi uma evolução realmente das mulheres nesse cenário político. E eu acho que agora não tem mais como retroceder. Eu acho que as mulheres estão evoluindo, sim, estão caminhando para esses pleitos eleitorais e teremos, sim, mais mulheres vereadoras e talvez até uma prefeita. Né? Uma vice-prefeita? Seria ótimo, né? Então... Eu super aprovo, né? Porque o homem tem essa questão da objetividade, da lógica, né? Que é muito bom, principalmente tomar decisões e tal, né? Aí, imagina, junta essas duas forças, né? Com certeza. É o caminho. Eu brinco aqui que a gente tem que dominar tudo, né? Mas não, tudo na vida é equilíbrio, né? Equilíbrio, sem dúvida, a experiência também. Mas assim, Andresa, olhando, a campanha é curta, né? Começa antes, a gente sabe, desde o momento em que bota o joelhinho no chão, como tu disseste, e decide, certamente conversa com a família, porque a família tem que abraçar, né, Andresa? Tem que abraçar, senão a campanha não flui. Tu precisa deste suporte familiar. Meu marido foi muito presente comigo na minha campanha. Nossa, foi assim meu chão, né? O que me sustentou. Meu filho também, né? Mesmo morando em outra cidade, ele é médico lá em Joinville, mas de lá ele mandando mensagens motivacionais, sempre dizendo, mãe, é isso mesmo, vamos firmes, né? E a família é fundamental. E é pela família, né, que a gente se envolve na política também, né, Jô? Porque a gente pensa no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, das gerações que estão por vir aí. A gente faz por eles, né? Então, é fundamental. As mudanças têm que acontecer agora para a gente ver lá na frente, né? Agora, dessa tua andança, desse teu contato com as pessoas, desse gostar de gente, assim, o que mais te chamou a atenção, o que mais te impactou, o que mais tu ouviste do que tá
latente ali nas pessoas? Sofrendo, né? O que está te deixando as pessoas inquietas, né? Principalmente aqui na nossa região, a área da saúde. Tá. A área da saúde, a saúde aqui na região da MESC... Sempre que eu pergunto isso, a resposta é a mesma. A região da MESC, assim como toda Santa Catarina, né, ela está deixando muito a desejar no quesito saúde. Para ter uma noção, né, Jô, assim, falando do nível de Santa Catarina, existe uma lista de 140 mil pessoas que estão esperando por cirurgias eletivas. 140 mil catarinenses. É muita gente esperando por uma cirurgia. Que é vida, né, Jô? Que é vida. Eu estive na casa de uma senhora que ela tinha um mioma no pescoço. Mioma grande. E era, nossa. E ela dizia assim para mim, Andresa, eu estou há mais de 1 ano na fila de espera para uma cirurgia. Isso aqui dói, me incomoda, me constrange. Eu não consigo nem sair à rua porque eu me sinto constrangida, além da dor. E sem contar que eu nem sei o que tem aqui no meu pescoço. Então veja, Jô, cadê a humanidade nisso? Cadê o olhar do governante sendo humano, olhando aquela pessoa que necessita de uma cirurgia? Né? Então essa parte foi a que mais me tocou, realmente a saúde está muito precária na nossa região. Né, vai ter que ser olhado com muito carinho. O senador Jorginho, que vai ser o nosso próximo governador, com certeza, Jorginho Melo, ele tem falado muito conosco. Ele disse, Andresa, olha, vamos olhar com bastante cuidado para a região, para o extremo sul catarinense. Vamos sim aumentar, né? O hospital regional hoje ele é média complexidade. Ele também adotou a minha pauta, que uma das minhas pautas era transformar em alta complexidade. Ele falou, vamos sim transformar o hospital regional em alta complexidade. Vamos lutar para trazer uma UNACOM aqui para a região. Vamos cuidar da saúde do catarinense, né? Para que eles tenham a segurança, Jô. A segurança de que ao bater na porta de um hospital, eles serão bem atendidos, atendidos com dignidade. Né? Então, essa é uma das promessas e eu tenho certeza, pelo olhar humano do nosso senador, que isso vai acontecer. Nós vamos viver uma nova Santa Catarina. Uma Santa Catarina que realmente nós catarinenses merecemos. Merecemos, né? O país merece, né? O cidadão merece, o Estado merece. Olha, é o coletivo, né? O que a gente estava falando aqui, porque às vezes nessas bate-bocas aí na internet, nesses posicionamentos, às vezes até muito maldosos e sei lá, eu observo assim ainda um olhar muito pro eu, sabe? Assim, muito pessoal, muito egoísta, né? Então, tipo, a minha categoria, ou, né? Sim. E não é assim, a gente tem que, no momento em que escolhe, em quem vai votar, ou, né? Tem que olhar, tem que abrir um pouquinho a cabeça, Com né, certeza. gente? Tem que olhar pro Com todo. certeza. Porque, por exemplo, tu cita aí a questão da saúde. Que outros, né, com quem a gente conversa, falam a mesma coisa. O que tu mais ouviste? Saúde. Bom, hoje, graças a Deus, Jô, né, tá tudo certo. Mas e amanhã? Exato. Pode ser que eu venha precisar. Exato. Né? Exato. Então a gente não pode pensar só no seu mundinho fechadinho de hoje. Exatamente. Aquele ditado que a gente diz, né? Quer dizer, primeiro o meu prato de feijão e o resto pronto? Não. Tem que ter esse olhar com cautela, olhar pela coletividade. Por isso que eu falo da importância do voto, Jô. Jô, o voto ele é muito importante. E aí, como você falou, agora nas redes sociais, às vezes discursos odiosos e tal. O que eu peço para o eleitor? Eu peço para o eleitor assim, analisem os fatos. Despido de paixão, de emoção por A ou por B. Analisem os fatos como eles se apresentam. Como é que estão os números do nosso país? Né? Como é que está sendo a vida do brasileiro? E aí eu peço de que maneira que seja avaliado, comparando os outros países. Porque, querendo ou não, Jô, nós estamos ainda saindo de uma pandemia, de um fator atípico que vivenciamos, e isso está a nível mundial. Né? Então, analisem isso, analisem friamente, olhem os fatos como eles estão colocados, comparem o Brasil com os outros países, e aqui eu faço uma comparação com um dos países que os brasileiros mais idolatram, né? Que é a questão dos
Estados Unidos, que eles falam que é o país da oportunidade. Olha o que está acontecendo. O Brasil, o terceiro mês, estamos tendo deflação. Enquanto que os Estados Unidos estão experimentando a inflação. Então, olha só esse comparativo por si já fala. Então, a gente está, sim, vindo de uma administração boa, o Brasil está em rota de crescimento. Então, analisem esses fatos friamente. E eu tenho certeza que votarão bem, votarão certo, né? Porque nesse dia 30 de outubro, nós temos duas vertentes muito claras para votar, Ju. E aqui, daí, eu peço a tua permissão para falar sobre isso, porque acho que é importante. Nós estamos agora praticamente, né, batendo na nossa porta aí o segundo turno, né? Duas vertentes muito claras. E vocês têm que terem noção, e aqui eu falo olhando para vocês, tem que terem noção e colocar a razão acima do seu voto. Tu falaste uma coisa que é importante, né? Essa paixão demais, esse entusiasmo demais em defender a sua ideologia, enfim, tem que ter uma dose aí, né? Porque, primeira coisa, a gente tem que respeitar. Primeiro fato, respeitar, né? Diante do segundo turno, o que eu vejo hoje, que precisa assim, bastante esclarecimento, é a questão do votar em branco ou do anular o seu voto, né? Porque muitas pessoas, e são muitas, é um número expressivo, não gostariam de votar em nenhuma das duas possibilidades. E até nem foram votar, né? O índice de abstenção foi alto no primeiro turno. Exatamente. Mas aí tem que tomar uma decisão. Exato. Né? Porque, eu vou dizer, eu já falei isso aqui, né? Eu já, inclusive, coloquei na minha rede social que eu não me manifesto muito por, até, assim, um certo cuidado, sabe? Porque as pessoas interpretam as coisas erradas, né? Então, como se a gente não tivesse o direito, né, de se expressar, né? Mas, assim, eu, Jô, já pensei em votar em branco. Mas não, Jô. Entendeu? Porque, assim, eu não estou satisfeita com as duas possibilidades que me colocaram. Mas eu tenho que tomar uma decisão. Com certeza, porque aquilo que eu lhe falo, Jô, já tomei, na verdade. Votem analisando os fatos como eles se apresentam, né? Nós temos duas vertentes muito claras para serem votadas agora no dia 30 de outubro. Nós temos 2 currículos que estão sendo colocados na nossa frente e nós vamos contratar aquele que vai administrar o nosso país pelos próximos 4 anos. E dependendo do que a gente optar, ou a gente vai ter retrocesso ou a gente continua em rota de crescimento. Eu sei que analisando, e aí, por isso que eu peço que façam análise do país, do Brasil, nível mundial. Analisem os outros países como estão. Porque o Brasil, o que acontece? Bolsonaro pegou o Brasil num lamaçal de corrupção, isso é fato. Todos os dias nós éramos bombardeados pela televisão com atos de corrupção. Então ele pegou este país com uma corrupção, com dívida. Pegou uma pandemia que foi a mais severa que a gente já experimentou. Pegou também agora, está ainda pegando essa guerra da Ucrânia, né, que também acaba refletindo em nós. Com certeza. Mas mesmo assim, o Brasil ainda está bem. Se olharmos para o lado, a Argentina, nossos irmãos aqui, vamos olhar a Venezuela, né, olha como eles estão de más gestões. Então, assim, o que a gente tem que analisar? Friamente, analisando o panorama mundial, né? E como é que está o Brasil se colocando neste cenário. E quem está dizendo isso não é nem a Andresa, quem está dizendo isso são os próprios índices, né, mundiais. Líderes mundiais têm falado que o Brasil está em rota de crescimento. Eles falam que o Brasil será o país da vez. Eles, inclusive, dizem, Jô, que assim como muitas pessoas no mundo inteiro falam sobre o sonho americano, nós estamos para viver, se assim continuar em crescimento, o sonho brasileiro. De pessoas que estão vindo de outros países, porque veem no nosso país uma oportunidade. A Ivonete
Ivonete Ivanor tá aqui, grande mulher, admiro. A Glá, bom dia. A Morgana Figueiredo, essa mulher tem uma luz e energia muito boa. Combina com teve essa mulher, né? Queridas. A Morgana, vocês duas, obrigada, minha linda. Boa. O Juarez está dizendo aqui, Juarez Nardi, temos outras grandes lideranças políticas femininas em Araranguá, como a professora Karen Scherer, presidente do PSOL, e a sayonara do PT, e na próxima eleição municipal terão mais nomes. É isso aí. Nós já temos, Juarez, claro, grandes nomes aqui, né? Outro dia teve aqui a Lena Périco, né? Uma mulher que, nossa, tá lá, né? Como ela diz, sozinha lá na Câmara, e ela mesma relatou que enfrenta, sim, né? Vez por outra né? Aquela situação de um pouco de rejeição e tal, mas tá lá, quer nem saber. Lutando. É isso aí. Com certeza. A Andresa mesmo diz, Juarez aqui confirma, vamos lá, na próxima eleição aí municipal, vamos encher essa câmara aí de mulherada. Vamos que vamos. A Ivonete diz aqui, mulher do bem, Pauli Machá, nossa querida cliente, mulher forte do bem, é isso aí. O que tu traz, assim, no teu... Fabinho tá aqui, bom dia, perfeita colocação, o Brasil está no caminho certo. O que tu traz dessa tua caminhada para frente, com a Andresa em frente agora? Sim. Então, meu foco agora, e essa é uma pergunta que me fazem muito mesmo, sabe, Jô? Que eles perguntam, e agora, Andresa, né? Eu fiquei como suplente a deputada estadual, eu tive 5.070 votos, na verdade 5.071 votos, porque um voto foi meu, e aí eu agradeço aqui, aproveito a oportunidade, olhando para vocês que votaram em mim, essas 5.070 pessoas que depositaram voto em mim, gratidão, gratidão, né, porque confiaram, né, no meu plano, confiaram na minha pessoa e colocaram o seu voto lá, que é uma coisa tão importante, né, o voto é importantíssimo, então gratidão. Agora, atualmente, eu estou com foco no segundo turno. Na verdade, eu nem parei ainda para descansar, Jô. A gente está trabalhando bastante para o segundo turno, estamos trabalhando para reelegermos o nosso presidente Bolsonaro, estamos trabalhando para elegermos o nosso próximo governador, Jorginho Mello, né? Então, a gente não para, está direto nisso. Após isso, coloco sempre a minha vida nas mãos de Deus. Jô, o que tiver que ser, será. Meu nome está à disposição, né? Continuo, sim, como ativista política, porque sempre fui, isso faz parte da minha natureza, essa inquietude, né, isso com relação à injustiça. Desde menina, desde colégio? Desde colégio. Desde colégio eu era a líder da turma, eu era que representava, ia lá e brigava e lutava. Acho que por isso que sou advogada, né, que fui para a área do direito. Então, sempre tive isso e continuarei sendo assim, e continuarei lutando pela nossa região, pela MESC, né? Com o nosso governador Jorginho, estarei lá. Jorginho, olha aqui para a nossa região, levando sim as nossas vontades, levando as nossas necessidades para que sejam supridas pelo Estado de Santa Catarina. Então, continuarei sim, não vou sair do cenário político. Né? E o que se apresentar, daí, claro, a gente sempre analisa, né? E coloco nas mãos de Deus, o que tiver que ser, será. Fatos desagradáveis nessa tua caminhada aí, tiveram? Pessoas que, tu é desse lado, então vou te bloquear. Sim. Ai, vou te bloquear, sim, vou deixar de seguir. Teve sim. Tiveram pessoas... Ai, Jesus. Não, é inacreditável, exato, né? Mas o bom... Chega a ser cômico. Não, aí a gente... É incrível porque daí eu volto a falar, a importância da blindagem espiritual. Como é importante tu estar com Deus, né, do teu lado. Recebi sim, de eu entregar o meu santinho, que daí tá lá com 22, né, sou do partido de Bolsonaro, e a pessoa jogar o santinho assim, na maior mal educação, assim, e eu sendo, né, educada com a pessoa. Bom, peguei o meu santinho, né, que às vezes jogava no chão, tal, olhava para a pessoa e dizia a ela, que Deus te abençoe. Porque é isso que eu desejo a essa pessoa, né? Que seja feliz, porque eu não desejo o mesmo mal que muitas vezes aconteceram, sim, porque essa eleição está muito polarizada. Isso é fato, está muito polarizada. Nós temos a esquerda e a direita,
está muito polarizada. Então, cabe a nós daí, como candidatos, como pessoas, né, que estão num pleito eleitoral, agirmos, né, com educação, agirmos espiritualmente e emocionalmente com maturidade, né? E assim foi, e assim está sendo, né? Porque em qualquer situação, né, seja profissional, seja... existe ali uma pessoa. Com certeza. Né? Uma pessoa, ela não é aquilo, né? Ela está representando. Exato. É a mesma coisa eu estou aqui, estou apresentadora do TV Sul Mulher nesse momento. Eu não sou eu sou a Jô. Exato. Né? Eu sou a Jô, tem uma pessoinha aqui, Exato. que tem lá a sua família, tem lá os seus perrengues, como todo mundo tem, né? O respeito acima de tudo. Enquanto apresentadora, há um papel a desempenhar, sim, há coisas que a gente pode, há coisas que a gente não pode, né? E é isso, e às vezes as pessoas não conseguem ver assim, né? É porque não colocam um ser humano na frente. Não, a pessoa é aquilo. Não, ela não é aquilo, ela está aquilo, exato, né? Exato, eles gostam de sair por aí etiquetando as pessoas e esquecem de olhar rotulando, primeiro o ser humano, né? Analisem primeiro o ser humano e ouçam as propostas, porque inclusive eu dizia isso a essas pessoas que às vezes me raivosamente, né? Mas eu não levava para o lado pessoal, porque eu via que realmente ali ela estava tomada só pela emoção e não pela razão. E eu até tentava, né? Conversar, olha, mas você não quer pelo menos me ouvir? Que essa é a democracia. A democracia consiste nisso. Eu vou dar um exemplo de democracia bem bacana aqui para vocês. Aqui na TV, nós temos aí nossas reuniões de pauta, né? E aí aqui tem os Lula lá e os bolsonaristas, né? E, gente, a nossa reunião aqui, às vezes não só na reunião, no dia a dia, é muito engraçado, chega a ser divertido. Porque aí tem um lá cantando, às vezes eles até botam aqui no estúdio, enquanto estão arrumando. Aí tem um lá cantando a musiquinha de um, tem outro cantando daí o outro começa lá no outro canto cantar a música do seu candidato e a gente se diverte. Sim. E a gente brinca e respeita. Nunca aqui dentro da TV teve uma situação ruim, um bate-boca, né? Até no grupo ali que a gente tem, daí já veio botou ali uma figurinha, e eu já brinquei, o Jomara saiu do grupo, entendeu? Tudo muito leve. Exato, e porque respeitando o colega, né? E aí, mais uma vez, porque ali existe uma pessoa e ela tem os motivos dela para escolher e tá tudo certo. Ótimo. É isso entende? Aí. E tem um colega de trabalho. Exato. Né? Já começa por aí, que a gente tem que respeitar. Trabalhamos, o local de trabalho da gente é uma segunda família, né? São as pessoas que às vezes a gente mais convive no dia a dia. Por exemplo, eu e a minha filha Sofia, tu já foi entrevistada, já foste entrevistada pela Sofia. Sofia ama política, ama, né? Muito influenciada pelo pai dela também. E eu acho belíssimo, né? Uma menina tão jovem buscar tanto esclarecimento assim. Tem que buscar. E isso precisa ser bastante incentivado nos jovens, né? Eu acho que isso é uma pauta interessante aí. Mas temos divergências, eu e ela. Temos divergências quando o assunto é eleições 2022. Tem que ter esse respeito. E aí, às vezes, a gente brinca e ela é muito, né? Cheia do argumento, né? Aí eu, relaxa. Então, assim, é muito bom isso. Que bom se pudesse ser assim. Sim. Que bom se a gente pudesse ver isso nas ruas, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Gente. É isso aí. Eu digo assim, não existe democracia imposta. Quem acha que a democracia é imposta, isso é ditadura. Isso aí é ditadura. Eu vou dar um exemplo com educação, né? Vou dar um exemplo do que está acontecendo hoje. Do que está acontecendo hoje. Antes de vir para cá, eu ainda recebi isso ali tá no Instagram,
no Aru News. Estudantes da UFSC fizeram barricadas na universidade para impedir que alunos fossem estudar. Olha assim. Porque hoje eles tiraram o dia para fazer militância para a esquerda. Isso é democracia? Aí eu pergunto para você, isso é democracia? Cadê a liberdade de escolha? A democracia consiste na liberdade de escolha, na liberdade racional. E no respeito. No respeito ao outro. Onde que está o respeito? A partir do momento que tu impede até que alunos vão às suas salas estudarem. Porque estão impondo que você vai ter que fazer militância. Então isso é triste, e principalmente lidando com os jovens, isso que você falou, Jô. Isso é preocupante, isso né? É preocupante. Assim, porque a gente ainda percebe, né, Andresa, e eu acho que... Como é que eu vejo assim, ó? Primeiro, como é que se desperta o interesse pela política, por entender a história, por entender o que é democracia, lá no começo, né? Como é que vai se despertar esse interesse para que esse jovem realmente busque conhecimento através da história, que possa, né? Porque se começa a votar muito jovem. Exato. Né? Muito jovem. E aí a gente pode ter novamente a questão da influência e tal. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que, para tudo na vida, eu sempre tento olhar para a raiz das coisas. Sim. Né? Onde a coisa começa. A origem, né? A origem das coisas, né? Então, hoje, essa situação aí que a gente vê difícil, dessa intolerância, acho que tem pessoas que não tem mais jeito, não tem como a gente mudar, né? Mas os jovens têm. Né? Então, precisa-se falar sobre democracia, precisa-se falar dentro das salas de aula, né? Trazer esse conhecimento, fomentar debates bacanas dentro do seu meio, da sua comunidade, não sei, mas tem que haver mudanças para que no futuro, para que nas próximas eleições, a gente não tenha que viver isso aí, gente. Porque eu vou dizer para mim, ó, faz mal, tá? Não tem aquela coisa que a gente sente aqui assim, ó, aquela coisa ruim? Sim, porque tu vê o ódio, né? Tu sente o ódio, tu não sente a questão propositiva da coisa, tu não vê o lado racional, tu vê o ódio. O ódio cega, esse é o grande problema. Não vai resolver nada. Isso que você falou, Jô, inclusive fazia parte da minha pauta também. É o retorno de disciplinas como educação moral e cívica, organização social política brasileira. Você já teve, né, Jô? E eram disciplinas que eram ministradas com isenção partidária. Isso é muito importante. Isso nos ajudou na formação da perspectiva como a gente vê o Estado. Nos ensinou o que é o Estado, nos ensinou como funcionam os poderes. Né? Então, é a necessidade, sim, do retorno dessas disciplinas para preparar os nossos jovens, não como militância, mas para mostrar para eles o conhecimento. Então, disciplinas livres de partidos políticos, para que mais na frente eles possam, com a sua liberdade, decidir o que é melhor para eles através do voto. É isso aí. RG Higienização, Araranguá está aqui. Bom dia, Jô. Inaceitável esse posicionamento dos estudantes da UFC. Estudei lá e morei 20 anos na UFSC, né? Ao lado da universidade. Realmente não é de hoje essa militância. Muitos são Marias vai com as outras, nem sabe o que é democracia, muito menos o que a ideologia da esquerda faz. Falo com propriedade, são esquerdistas com iPhone. Pois é, né? Como aqui no TV Sul Mulher, a nossa vibe é manter a coisa sempre numa vibração boa, né? Então, vamos seguir aí nessa fala, né? Com muito respeito, com fé, né? Fé, falamos muito em fé. Mas vamos pedir para Deus? Vamos pedir para Deus. Exatamente. Tem que pedir. Para que nos dê discernimento, para que nos dê... que abençoe, né, esse país, né, Andresa? Com certeza. Que olha aqui por nós, porque precisamos mesmo. Com certeza, Jô.
A gente precisa muito disso, volto a falar, né? Temos sim que dobrar os nossos joelhos, rezar, pedir a Deus a sabedoria, o discernimento, né? E exercer o nosso voto. Com né? certeza. Exercer esse poderoso instrumento, certeza. essa ferramenta que a gente tem. Bem né? isso, Jô. E eu digo aqui, e aí agora eu peço permissão para falar para você que está nos acompanhando, né? O voto, ele é uma arma, isso é fato, tá? E se ele for mal manuseado, e aqui eu falo no seguinte sentido, o mal manuseado, inclusive, vai para aqueles que se abstêm de irem votar, vai para aqueles que votam nulo, em branco, né? Vai para aqueles que só votam pela emoção, não analisam os fatos como eles estão aí. Então, o voto, ele é uma arma, se ele for mal manuseado, ele pode levar uma nação ao suicídio. É forte isso que eu falei? Mas justamente para mostrar para vocês o quão crucial é o voto de vocês, o poder que é você ir lá e votar. Não deixe que outra pessoa decida o seu país, decida a forma que o seu país vai se tornar daqui a 4 anos. Vá lá e decida, exerça a sua cidadania, despido de paixão e de emoção, analisando os fatos como eles estão. Muito bom. Obrigada, Andresa. Obrigada pela tua vinda aqui. Sucesso aí na tua caminhada. Siga assim, vamos, firme e forte. Firme e forte. Incentivando aí a mulherada a ter mais consciência. Com certeza.